Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, a todos que estão conosco neste culto ao Senhor. Estamos tremendamente alegres, satisfeitos em Deus, por mais uma oportunidade que Ele nos permite de cultuarmos ao Seu santo nome como Igreja do Senhor. Na ocasião do domingo, o dia do Senhor, nós nos reunimos para louvar ao nosso Deus, para entregar a nossa devoção a Ele através das nossas orações, da nossa adoração, do nosso louvor, e receber dele a porção da sua palavra que alimenta e nutre a nossa fé. É com muita alegria que nos reunimos nesse lugar, é com muita alegria que nos reunimos na casa do Senhor para exaltar o seu santo nome. Você que está na sua casa também é convidado para participar deste momento juntamente conosco. Mesmo distantes fisicamente, a palavra nos convida à unidade, a palavra nos convida a um grande encontro de filhos de Deus, que se sentam ao redor da sua mesa para banquetear com o Senhor o alimento espiritual da nossa vida. Por isso vamos começar esta reunião fazendo uma oração ao nosso Senhor, entregando a Ele todos os atos desse culto, louvando a Deus pela sua majestade e pedindo que, pela sua misericórdia, o seu Espírito fale conosco, que Ele receba a nossa devoção, o nosso louvor e traga sobre nós o bálsamo restaurador do Evangelho. Convido você a fechar os seus olhos e juntamente comigo fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido e bondoso Senhor, estamos reunidos em Tua casa, estamos debaixo da Tua poderosa e santa mão que nos conduziu até este momento. Hoje, de fato, temos nos reunido com a intenção única de Te adorar, de dizer, Senhor, vem sobre nós Teu povo, fala ao nosso coração, conduz a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, todo o nosso ser, para olharmos para Ti e dizermos o quão grande és Tu, ó Senhor. Obrigado pela oportunidade de, nesta hora, cultuarmos ao Teu santo nome, e usar desta tecnologia para ouvir a Tua palavra, para cantar com os nossos irmãos, onde quer que eles estejam agora em seus lares, ou nos seus trabalhos, ou onde esta programação chegar, que a nossa intenção do coração seja pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor venha nos purificar com o lavar regenerador e purificador do Teu Santo Espírito, para que possamos entrar em Tua casa e cultuar ao Senhor. Por isso, Deus, recebe tudo o que faremos neste culto, recebe tudo o que faremos aqui, e que o Teu nome seja glorificado entre nós, acima de nós, e que seja do Senhor toda a honra, glória e majestade nesse lugar. É assim que, crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como de praxe, nós sempre temos momentos de leitura da Palavra de Deus em nossas reuniões de culto. E nessa primeira leitura eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 67. Nós faremos a leitura deste Salmo de forma uníssona. Você vai ler juntamente comigo este Salmo. Nós vamos ler estes 7 versículos que falam sobre ações de graças das nações ao Senhor. E com uma só voz, com fervor e com alegria, nós vamos exaltar o nome do nosso Deus, que é santo, poderoso e tremendo. Salmos 67, acompanhe na sua versão, mas leiamos em uma só voz. Vamos lá todos? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o Teu caminho, e em todas as nações a Tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias nas terras as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Esta palavra nos alegra e nos convida a exaltar esse Deus que tem sido gracioso conosco. Irmãos, eu tenho repetido que a cada domingo, ao iniciar de uma nova semana, nós temos motivos para agradecer o cuidado, a misericórdia do Senhor, a sua boa mão que nos protegeu e nos guardou e nos conduziu até aqui. Por isso, quando nos reunimos, a gratidão é o sentimento que transborda do nosso coração, porque esse Deus santo, glorioso, majestoso, promete e cumpre em sua palavra que Ele cuidaria dos seus. Nós somos provas vivas desse cuidado. Deus é soberano, governa a nossa vida conforme a sua vontade e nos permite hoje estarmos aqui louvando ao seu nome. Por isso, juntamente com o Ministério de Música, vamos cantar o hino de número 9 do nosso cantor cristão. Ministério de Música.
Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Aleluia. Meus queridos, é diante desse Deus justo, compassivo, abençoador, grandioso, que nós nos reunimos e cantamos. E ouvimos as suas palavras para que o nosso coração seja levado pelo seu governo, pela sua autoridade, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Aos domingos, quando nós nos dedicamos com uma tradição apostólica antiga, a partir do Evangelho de João, capítulo 20, semanalmente os cristãos se reuniam para relembrar o domingo da ressurreição. O mesmo sentimento nos une. O Senhor tem cuidado de nós. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 124. Esse salmo nós meditamos nele durante a semana também na nossa reunião de oração. E o Salmo 124 tem uma mensagem belíssima para nós, principalmente diante de tantas turbulências que temos enfrentado e talvez tantas dificuldades que a vida tem nos proporcionado neste mundo caído. O Salmo 124 nos traz um abraço do Senhor, nos garantindo a certeza do seu cuidado sobre o seu povo. A certeza desse cuidado significa que diante das turbulências dessa vida, diante dos sofrimentos, o Senhor está do nosso lado, conduzindo a nossa vida conforme a sua vontade. Nem sempre as coisas são como nós queremos, mas certamente são como o Senhor assim o deseja. E por isso o Salmo 124 nos garante que o Senhor está socorrendo o seu povo. Eu vou convidar você para ler de forma alternada comigo este salmo. Eu lerei os versos ímpares, você lerá os versículos pares. É um salmo pequeno de apenas 8 versículos e assim nós vamos lê-lo e entender a grande mensagem que Davi traz sobre Deus ser o nosso protetor e libertador. Eu lerei os versículos ímpares e você, em sua casa e juntamente com a sua família, lerá os versículos pares. Salmo 124, assim diz a palavra do nosso Senhor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga.
e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Durante a semana, na nossa reunião de oração, nós olhamos para este salmo como uma breve meditação. Se você destacar só os problemas que este salmo apresenta, você perceberá que Davi se envolveu ou pensou em inúmeras dificuldades que a sua vida passou. Mas o começo do salmo é uma reflexão em cima dos problemas. Diante de tudo que ele passou, homens que se levantaram contra ele com grande ira, que tentaram destruí-lo e submergi-lo, que tentaram devorar a sua alma como uma presa fácil. Davi reconhece: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ele não teria tido êxito, ele não teria tido cuidado e proteção. Por isso que no versículo 8 ele termina: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse Deus Criador que criou todas as coisas e que inclusive tem poder para fazer o impossível é aquele que cuida do seu povo. O nosso socorro está nele. Nós depositamos a nossa confiança nele, depositamos nele a nossa esperança e sob suas mãos estão a nossa vida. Estão as nossas vidas, o nosso fôlego de vida, a nossa esperança, porque esse Deus, Criador dos céus e da terra, é quem tem cuidado de nós. Meus queridos, não há outro motivo para estarmos aqui, a não ser engrandecer ao nome desse Senhor Criador de céus e terra. A esse Deus que sempre está ao nosso lado e que ouve o nosso clamor. O Salmo 120 diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. E por isso nós, com o coração cheio de alegria e gratidão a esse Deus, nós vamos louvar ao seu nome. Nós vamos orar e enquanto oramos o Ministério de Música toma o seu lugar aqui à frente e depois nós vamos cantar. Na sua casa, junto com a sua família, nós aqui vamos todos cantar com o coração alegre, declarando aos céus aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos e descarregando diante do Senhor toda a nossa rendição a Ele. Vamos orar. Ó Deus, esse momento é um momento dedicado a abrir o nosso coração, a entregar a Ti, Deus, o que cremos e exaltar a Tua majestade. Por isso que os louvores entoados agora pela Tua igreja reunida e espalhada ao redor da terra cheguem ao Teu trono de graça e o Senhor se alegre e receba como aroma suave aquilo que vamos cantar e declarar aqui como igreja Tua. Por isso, Espírito Santo, transita entre nós, falando ao Teu povo com a Tua palavra, preparando o nosso coração para receber a verdade do Evangelho. E que enquanto cantamos, enquanto abrimos o nosso coração e os nossos lábios ao Senhor, o Teu nome seja engrandecido em toda a terra. Juntos, Senhor, nós queremos Te exaltar, porque somos Teu povo, o Senhor é o nosso Deus e bendito o Senhor que tem cuidado de nós. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. O Senhor é louvado eternamente. E a canção diz que nosso coração está firme. Firme está o meu coração. Eu cantarei, eu entoarei louvores, e mesmo em meio às dificuldades, em meio a esse isolamento, a esta pandemia, quando muitos não podem sair de casa, mas o teu coração tem estado firme na presença do nosso Deus, porque Ele é contigo. Vamos cantar essa canção, Firme está o meu coração. Está o meu coração, eu cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração, eu cantarei, entoarei louvores
exaltado, ó Deus, acima dos céus, para que toda a terra resplandeça a sua glória, para que seus amados sejam livres, para que seus amados sejam livres, para que seus amados sejam livres. Firme está o meu coração, eu cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. exaltado, ó Deus, acima dos céus, para que toda a terra resplandeça a sua glória, Para que seus amados sejam livres, para que seus amados sejam livres, para que seus amados sejam livres. Firme está o meu coração, eu cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Graças a Deus, estamos aqui para adorar o Senhor, estamos aqui para nos prostrar diante dEle e dizer que Ele é o nosso Deus. Vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para
meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Ainda neste mesmo espírito de adoração, fechemos nossos olhos. Ó Deus, de fato nós nunca saberemos o preço pago na cruz do Calvário para que hoje pecadores como nós estivéssemos na Tua casa com a nossa dívida quitada, paga diante do Senhor. Nós de fato nunca saberemos o preço derramado na cruz do Calvário para que eu pudesse hoje dizer: Senhor, cuida dos meus medos, da minha vida, preserva a minha salvação, me leva para o céu. Nós nunca saberemos o preço, Jesus, do Teu amor que agiu em nos encontrar quando nós estávamos mortos em nossos pecados e não merecíamos nenhuma compaixão do Senhor. Mas o Senhor é bom e derramou graça sobre nós. Por isso que nessa hora nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Fala conosco através da mensagem ministrada. Usa esse momento para edificar a Tua igreja, a cada cristão que ouvirá esta mensagem, que a raiz, a semente do Evangelho caia no coração e fortaleça a árvore frondosa de fé que tem crescido no meio do Teu povo. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já no final da carta, no capítulo 5, no verso 23, hoje nós vamos falar sobre santificação. O Deus da nossa santificação. Esse será o tema da nossa mensagem desta noite. E o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, é apenas um breve versículo, mas com uma mensagem muito importante sobre essa que é uma das doutrinas também elementares. Uma daquelas doutrinas que, juntamente com a regeneração, a justificação, todo crente deveria dominar, pois essa é a doutrina que nos garante e nos ensina como seremos mais parecidos com o nosso Senhor, menos parecidos com nós mesmos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de nós está um texto onde Paulo construiu com muito carinho e atenção. As duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses são frutos da preocupação de Paulo sobre o andamento de uma igreja recém-inaugurada na cidade de Tessalônica. Quando nós olhamos para Atos 17, dos versículos 1 ao 10, nós vamos perceber o surgimento daquela igreja e como o impacto do Evangelho e do ensinamento de Paulo, que causou naquela cidade um grande reboliço, foi a semente lançada para uma igreja proeminente, que é chamada aqui por Paulo e observada por muitos como uma igreja a ser copiada. Ela era inspirativa, era uma igreja que servia de exemplo para muitos outros cristãos e muitas outras igrejas ao seu redor. O surgimento rápido daquela igreja, em 3 semanas ou 3 sábados, Lucas conta que Paulo pregou o Evangelho e se desgastou no ensino, na exortação, na apresentação do Evangelho para um grupo de judeus e gentios daquela cidade. Resultou na conversão de pessoas, resultou na mudança de vidas, no interesse em buscar ao Senhor.
O texto nos conta que por causa dessa mudança que o evangelho trouxe para aquela cidade, houve um burburinho, um tumulto, uma perseguição, e Paulo teve que fugir para a cidade bem próxima, a cidade de Bereia, e assim continuar o seu trajeto missionário. Quando Paulo sai da cidade de Tessalônica e continua o seu ministério, possivelmente Paulo agora já de posse de uma equipe missionária, na sua segunda viagem missionária já em Corinto, Paulo quer saber como estão as coisas nessa igreja de Tessalônica. Uma vez que ele fora perseguido e o seu ministério itinerante continuava, Paulo envia Timóteo, o seu querido discípulo, para saber como estavam as coisas lá em Tessalônica. Então Paulo, em Corinto, envia Timóteo. Timóteo vai à cidade de Tessalônica e aí ele sonda como estão as coisas por lá. Timóteo volta para encontrar com Paulo. Paulo recebe das mãos de Timóteo um relatório da saúde daquela igreja. E neste relatório que Paulo recebeu das mãos de Timóteo, ele agora percebe quais são as grandes necessidades, quais são as grandes prioridades que ele deve dar a estes irmãos que estão enfrentando problemas, a saber, a perseguição por conta dos judaizantes e também a busca de uma correta teologia sobre a volta de Jesus e o futuro da igreja. Então Paulo prontamente escreve essas duas cartas num espaço de tempo pequeno e envia por alguém para que seja lida na igreja de Tessalônica. E assim Paulo atualiza a instrução apostólica para aqueles irmãos, faz boas recomendações, capricha nos elogios, demonstrando muito afeto, mas também instrui o coração daqueles irmãos acerca de dois importantes assuntos. Sobre essa parte contextual, você pode ler depois o capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, verso 10, onde Paulo conta um pouquinho do que estava acontecendo, como ele recebeu as informações, onde ele estava e como Timóteo chegou até ele. Mas quando Paulo então envia essa carta, nós percebemos uma coisa muito importante. Na carta aos Tessalonicenses existe um apreço pessoal de um apóstolo que ama aqueles irmãos que estão caminhando a fé cristã com muito zelo. Então é uma carta que mostra o apreço de Paulo por aquela igreja. Um coração pastoral, um coração de quem ama o projeto que Deus começou naquele lugar. Paulo descarrega nessa carta o seu coração. Por isso que na primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, Paulo ressalta que orava constantemente por eles. Já no capítulo 2, no verso 20, Paulo considera aquela igreja a sua glória e a sua alegria. Em outro texto, em outro trecho dessa carta, ainda no capítulo 2, no versículo 13, Paulo ressalta que a sua gratidão a Deus era tamanha por causa da seriedade com que aquela igreja praticava a palavra de Deus. Então observemos que a carta aos Tessalonicenses é uma carta de um pastor, de um missionário, de um discipulador, para uma igreja que estava lutando pela fé evangélica, mantendo-se firme no seu propósito, apesar das dificuldades. Por isso que a igreja de Tessalônica se tornou uma grande referência. Não porque ela era isenta de problemas, ou porque os irmãos em Tessalônica eram mais especiais que os outros. Pelo contrário, em sua maioria eram recém-convertidos, extraídos do judaísmo ou do mundo gentílico, mas que amaram a palavra do Senhor de tal forma que, mesmo diante de problemas, eles continuavam firmes em sua fé e em sua missão. A vida da igreja de Tessalônica era, assim, marcada por uma fé operante. Capítulo 1, um amor genuíno, fraternal, cativante, uma teologia saudável, profunda, e também uma ação missionária expansiva. É o que Paulo fala no capítulo 1, dos versos 2 até o verso 8. Mas, longe de ser uma igreja perfeita, a carta de Paulo também corrige aqueles irmãos e os protege contra os ataques de Satanás em dois pontos importantes aqui em questão. Então, se você for estudar a carta de Tessalonicenses, você vai ver dois grandes aspectos. O primeiro deles é a vinda de Jesus, ou a parousia. O problema da parousia preenche boa parte da epístola. Vai do capítulo 4 da primeira carta até o segundo capítulo da segunda carta. Paulo gasta boa parte da sua caneta, do papel, da tinta que ele escreve estas duas cartas, tratando sobre uma correta interpretação da volta de Cristo.
A exortação à santidade também é um segundo grande tema dessa carta. As duas frentes que o diabo estava atacando aquela igreja através de seus muitos servos era confundir aqueles irmãos sobre a volta de Jesus e também minar no coração deles uma dúvida sobre a santificação. Por isso, Paulo agora apresenta em textos muito claros que a santificação é a vontade de Deus para aquele povo e que eles não poderiam desistir da santificação. Observe no capítulo 3 da primeira carta, no versículo 13, quando Paulo toca nesse assunto pela primeira vez, ele diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A partir daí, Paulo vai descrever no capítulo 4, versículo 3, dizendo: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra. Ele vai citar no versículo 7, novamente, a importância da santificação, quando ele diz: porquanto, no verso 7, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ainda na primeira carta, no capítulo 5, verso 23, então nós lemos a última chamada apostólica desta primeira carta sobre o assunto da santificação. Paulo sabia que todo o progresso espiritual daquela igreja, todo o investimento e o labor que aqueles irmãos estavam construindo ao longo da sua existência poderia ir por água abaixo, se eles não vivessem e aprendessem essa doutrina elementar da fé cristã, sem a santidade, sem a santificação. Tudo o que aqueles irmãos estavam fazendo poderia ir por água abaixo. Dessa forma, então, Paulo sabia que o inimigo atacaria pesado, que o inimigo não mediria esforços para destruir o que aqueles irmãos estavam fazendo. E por isso que na segunda carta, no capítulo 1, dos versos 11 e 12, Paulo alerta aqueles irmãos sobre o perigo que eles estavam sofrendo e por toda a dificuldade que eles estariam enfrentando e como Paulo está dedicado a ajudá-los. Na segunda carta, no capítulo 1, versos 11 e 12, Paulo diz: olha, eu não cesso de orar por vocês. Eu não canso de orar por vocês, porque eu sei que a maior luta da igreja de Tessalônica não é com a estrutura, não é com investimento em equipamento para oferecer um culto melhor, não é com a pandemia que está dizimando algumas pessoas, mas a maior luta que vocês enfrentam é continuarem sendo santos diante de Deus em um mundo que oferece tudo para que você peque com facilidade. Paulo parece afirmar o segredo para que aquela igreja continuasse sendo uma boa referência. Paulo parece apresentar para aqueles irmãos uma forma deles conduzirem as suas vidas de forma digna diante do Senhor, como ele mesmo diz no versículo 12, para que o nome de Jesus fosse glorificado entre eles. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: na mesma forma que vocês aguardam a vinda do nosso Senhor, da mesma forma vocês devem saber como aguardar, vivendo de forma digna à espera desse retorno. Paulo não separa uma boa teologia de uma vida de santidade. Paulo não separa uma caminhada cristã de uma vida digna diante de Deus, sendo santificados como aqueles que querem ser igual ao nosso Senhor. Por isso, a carta é tão importante para nós hoje. Porque todos nós, irmãos, queremos ser cristãos melhores. Nos aprimorar é uma das características da fé cristã. A vida cristã é uma caminhada, a vida cristã é um progresso. Nós somos chamados a caminhar com o Senhor. E nessa caminhada nós queremos ser cristãos melhores. Nós queremos ser uma igreja melhor, não apenas em estrutura, não apenas em espaço físico, mas sermos uma igreja melhor naquilo que fazemos, naquilo que fomos chamados a fazer. Por isso a santificação, olhando para esse texto específico de Tessalonicenses, nos vai ensinar como podemos ser cristãos melhores e seguir o caminho do Senhor, tendo Deus como nosso auxílio, refúgio e fortaleza, e assim vivermos uma vida digna diante dele. E eu quero começar a explanação desse versículo trazendo para você uma definição importante. O que é santificação? Basicamente, desde o início do plano redentivo de Deus, lá no Antigo Testamento, o seu intento sempre foi santificar um povo para si e glorificar esse povo. Era habilitar esse povo para viver eternamente com ele.
Então, santificação é um processo que nos habilita para viver eternamente com o Senhor. Israel foi chamado para ser um povo santo, nós conhecemos a história. A pureza do coração de Israel deveria ser maior do que a pureza litúrgica, porque o coração deveria ser puro para agir diante de Deus de forma digna e santa. Então Israel, desde o começo, fora eleita para ser santa diante de Deus. Tendo sido resgatado por Deus, tanto Israel do Antigo Testamento quanto os discípulos do Novo Testamento são chamados para seguir a Jesus, negar a si mesmos, lutar contra os desejos pecaminosos da carne e mudar de vida. A justificação, que limpa a nossa culpa diante de Deus, precede a santificação, que nos purifica da nossa corrupção. Por isso, a santificação é um processo que continua ao longo de toda a nossa vida. Nós chegamos até Deus sujos pelos nossos pecados e a imundície da nossa carnalidade. O Espírito Santo, com seu lavar regenerador, muda as nossas vestes, nos dá uma nova chance, mas o nosso coração ainda às vezes é comprometido com antigos desejos e males e vontades da carne. A exemplo de Israel, que lembrava do sabor e do gosto da comida do Egito, nós às vezes somos desafiados a abandonar antigos hábitos para nos voltarmos para Deus, e sozinho nós não vamos conseguir. Nossa carne, o nosso DNA, é o mesmo daquelas pessoas que pereceram no deserto. E por isso a santificação é um processo às vezes longo, é um processo continuado e é um processo que depende de Deus para nós. Porque é o Espírito Santo que nos convence em constante atitude de arrependimento, de mudança, de aprendizado, para que nos tornemos aquilo a que fomos chamados para ser. Se você puder abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, você lerá exatamente assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Podemos então definir a santificação como aquela graciosa e contínua operação do Espírito Santo que nos exorta a sermos parecidos com o nosso Senhor, a mudarmos todo o nosso procedimento, a nossa forma de pensar, a forma de agir, a forma de comportamento, para que possamos ser santos como o nosso Deus é santo. Ora, se o intento original de Deus a eleger um povo para si, a constituir uma igreja, é habilitar homens e mulheres a desfrutarem da sua presença eternamente, o único caminho para que isso aconteça é se eu e você nos tornarmos santos diante do Senhor, num processo de santificação diária, num processo de luta constante, olhando mais para Deus, menos para nós, virando as costas para aquilo que nos afasta de Deus e caminhando para mais perto dele. Um antigo teólogo disse assim que podemos definir a santificação como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pelo qual ele liberta o pecador, justificando-o da corrupção moral do pecado, renovando toda a natureza para que ela se torne a imagem de Deus, redimida e capacitando para que esse indivíduo viva para a glória de Deus. A santificação é algo tão necessário para nós que sem ela nós não podemos nem ser chamados de igreja. Sem santificação não podemos ser chamados de filhos de Deus, porque Deus quer em sua presença pessoas capacitadas pelo seu Espírito para estarem junto com Ele. Então, no versículo 23 do capítulo 5 de Tessalonicenses, Paulo apresenta 4 verdades sobre a santificação, que nos ajudarão a crescer como cristãos, como igreja, entendermos a que somos chamados e como isso se dá em nossa vida. E a primeira afirmação de Paulo é: não é possível ser santificado pela força humana. O versículo começa: o mesmo Deus da paz vos santifique. A santificação é um dom de Deus aos crentes. É impossível que o homem santifique a si mesmo, porque o homem não tem uma forma espiritual de livrar-se dos seus próprios pecados. Ele não tem como lavar as suas próprias vestes espirituais. Por isso a santificação, ela é um dom de Deus aos crentes. Ela consiste, antes de tudo, no fato de que os crentes foram separados do mundo pela mão poderosa do Senhor. Foi Ele quem nos resgatou e nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou em outro ambiente, um ambiente de relação especial com Ele.
A Bíblia nos afirma que fomos conduzidos à santificação para sermos chamados de santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios 1, versículo 2. E se somos por Deus atraídos, como esses textos nos afirmam, nós nos tornamos o novo Israel de Deus, um povo que fora chamado, segundo Pedro e segundo os textos do Antigo Testamento, para ser uma raça eleita, uma nação santa, um sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus para sermos santificados. Ele iniciou o processo da nossa santificação. Paulo nos lembra que ele agiu primeiro. Paulo nos lembra que ele nos resgatou do império das trevas. Ele quebrou as correntes, ele nos libertou, ele nos trouxe para perto de si. Não fomos nós que os escolhemos, mas ele nos escolheu, ele nos chamou e ele nos trouxe numa nova realidade de vida para que possamos então, a partir desse chamado, sermos santificados. João capítulo 17, versículo 9. Nós somos chamados para ser feitura de Deus. Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 10, obras de suas mãos, Romanos capítulo 14, verso 20, e tudo isso procede de Deus para o homem. Então a santificação, ela é uma demonstração de que tudo que acontece, desde o mais remoto momento da nossa eleição, em tempos eternos, onde Deus nos escolheu sem nós merecermos, ao processo do chamado regenerador, através do Espírito Santo que nos convence, e agora a caminhada de santificação, tudo procede de Deus. O homem não tem como salvar a si mesmo, justificar-se a si próprio e muito menos se santificar. Aprendemos, então, quando Paulo diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, que os crentes são santificados em Cristo e Jesus o faz por meio do seu Espírito Santo. Por isso que o Espírito, que é santo, caminha com o crente. É Ele quem habita em nosso coração, pois somos tabernáculos do Espírito Santo. É Ele quem nos santifica. João diz que é Ele que nos convence. Ele age no tribunal da nossa alma, que é a nossa consciência, nos alertando daquilo que fazemos, que pensamos, que desejamos, que não agrada ao Senhor. Não somos nós que, pela nossa própria aptidão moral, fazemos o que agrada ao Senhor, mas é o Espírito que habita em nós, aquele que intercede por nós, que nos ensina a fazermos, desejarmos, andarmos e vivermos na forma que agrada ao Senhor. Portanto, a santificação é um dom gracioso de Deus, que nos permite viver em novidade de vida, que nos torna novas pessoas, porque agora nós somos criação nova, nós somos nova criação. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e essa novidade de vida não é por causa do meu desejo ou da minha vontade. Eu não tinha condição moral de buscar ao Senhor, mas Ele, pela sua graça, através do seu Espírito, me arrebanhou, me tornou nova criação, e agora, nessa nova identidade de vida, em Cristo, eu sou chamado, resgatado, transformado novamente a uma imagem e semelhança de Deus redimida, que está habilitada a estar com Ele eternamente. Quando Paulo diz que o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, Paulo está dizendo que a santificação por esforço humano é meramente um legalismo, é uma utopia, é impossível, porque nós só somos santificados porque Deus é quem santifica os seus eleitos. A segunda verdade que Paulo destaca é que a santificação é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. É uma obra do Deus Trino, porque Pai, Filho e Espírito agem na salvação e no resgate dos seus eleitos, mas a santificação é uma obra particular do Espírito Santo. É Ele quem, de forma mais presente, mais próxima, mais ativa, é o agente primário dessa santificação. É Ele quem todos os dias convence você, modela ao seu coração o seu desejo, a sua intenção. É Ele quem guia você no caminho do Senhor, te instrui nas tuas dúvidas, nas tuas indecisões, naquilo que você deve pensar, reagir ou agir. É Ele quem te exorta, corrige. É Ele quem dá apetite espiritual a você pelas coisas de Deus. É Ele quem se entristece quando você peca. É Ele em quem você machuca quando você ofende ao Senhor, não ouvindo a sua voz. É Ele que leva as tuas orações ao Senhor, e é Ele quem ensina você a orar e que coloca o desejo de orar no seu coração.
É o Espírito Santo que te deu a fé, que te permitiu dizer: Senhor, eu aceito a Tua palavra, ou Senhor, eu quero ser convertido nos Teus caminhos. É o Espírito Santo que te chamou com um chamado irresistível para ser nova criatura. Nós somos chamados para ser e para viver como o Espírito Santo que é santo, como uma habitação sua, como uma morada de Deus. Somos chamados para viver no Espírito que é santo. Somos chamados para ser habitação do Espírito que é santa, para ser morada de Deus que é santo. Tudo na vida cristã tem a ver com santidade e santificação. A santificação é uma obra total de Deus em nós, onde nós somos conduzidos, guiados a viver as alegrias de estar sendo conduzido para mais perto do Senhor. A terceira afirmação de Paulo, ainda nesse versículo, vem quando ele diz que a santificação envolve todo o nosso ser. O versículo continua: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. A santificação não é apenas uma questão religiosa, não é apenas uma questão de vocabulário, não é apenas uma questão de roupa ou de indumentária. A santificação ocorre no mais interior do nosso coração, do nosso ser. Ela acontece no baú do tesouro das nossas motivações. É o nosso coração que se torna santo diante de Deus. E a partir dessa santificação do nosso coração, essa fonte de motivação e de vida começa a jorrar coisas que querem mais de Deus e honrar a sua palavra. O nosso coração se torna sensível, criterioso para repudiar as coisas do mundo. O nosso paladar se torna cada vez mais exigente para saborear a doçura da palavra de Deus e evitar o amargoso fel que o mundo oferece, iludindo os pecadores. A santificação envolve os meus membros, o meu corpo, porque eles são a expressão externa do pecado que habita em mim. Paulo, aos Colossenses, ensina que o nosso corpo é usado para expressar o pecado que está dentro de nós. É com ele que nós nos prostituímos, adulteramos, nos curvamos diante dos ídolos, desejamos o que é errado, cometemos pecados. A santificação começa no coração, mexe com todos os meus sentidos, chega no meu corpo, redefinindo os meus hábitos. Tudo que agora eu faço é com o intuito de glorificar a Deus e chegar perto dEle. A santificação muda a minha mente, porque agora eu não penso mais como o mundo quer que eu pense, eu não sou mais guiado pelo mundo, pela carne ou pelo diabo, mas agora a minha mente é chamada a ser semelhante de Cristo. A santificação é muito mais profunda do que uma tricotomia possivelmente apresentada por Paulo aqui, que não era a sua intenção, possa realizar. Paulo quer dizer claramente que quando Deus opera na vida de um cristão, Ele mexe com toda a sua estrutura, levando todo esse indivíduo para glorificar o seu nome através de uma vida de santidade. E a última afirmação para nós deste versículo é que a santificação nos prepara para a volta de Cristo. De todos os benefícios que Paulo apresenta neste versículo, recapitulando, a primeira verdade, que a santificação ela não é impossível pelo esforço humano, ela é uma obra de Deus, é Deus quem nos santifica. A segunda verdade, que a santificação é uma obra do Espírito Santo, que age em nós ativamente, nos levando mais perto de Cristo. A terceira verdade é que a santificação envolve todo o nosso ser. Não somos santos só de palavras, mas somos santos por inteiro e desafiados a nos tornarmos irrepreensíveis e íntegros em toda a nossa vida. Por fim, Paulo diz que a santificação nos prepara para a volta de Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 14. E talvez um dos textos impactantes desta noite, que podem nos ensinar muito sobre o porquê nós devemos perseverar numa vida de santidade. Hebreus 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A última grande verdade de Paulo nesse versículo concorda com o que o autor aos Hebreus escreve. Se o intuito original de Deus a eleger um povo para si era habilitar homens e mulheres para estarem em sua presença, livres da mancha do pecado, livres da mácula da queda no Éden,
mas estando aptos a comungarem da sua santidade e da sua glória, é impossível que o pecado ou uma mancha em nossas vestes nos aproxime do Senhor. Paulo diz, e o autor aos Hebreus diz, que sem a santificação nós não podemos ver ao Senhor, nós não podemos estar com o Senhor. Por isso que a santificação nos leva, inevitavelmente, a desejar o estágio final de perfeição que iremos alcançar. É verdade que essa santificação, ela é um processo longo que dura a vida inteira e que jamais alcançaremos a perfeição nessa vida. Um grande autor disse que a nossa santificação se completa quando o nosso coração para de bater. E ele diz que no último suspiro, quando de fato enfrentamos a primeira morte, a nossa santificação se completa, porque agora, junto de Deus, nós estamos habilitados para desfrutar da sua presença eternamente. Aprendemos isso na quinta-feira, na parábola do rico e do mendigo, como que aquele mendigo, conduzido pelos anjos, fora totalmente transformado de uma realidade miserável para alguém que estava no descanso com o Senhor. A santificação nos prepara para essa volta, porque nós vivemos buscando o dia em que seremos perfeitos, o dia em que seremos glorificados como resultado desta caminhada que damos todos os dias em prol da nossa nova criação, a nossa nova realidade. A santificação, ela então é consumada quando Cristo completar em nós a obra que Ele começou. E começa com o resgate de um vil pecador, tirado do lamaçal do pecado, regenerado para agora viver uma nova realidade. Diferente da regeneração, que é essa mudança, a santificação é um processo que todos os dias vai me levando a ser mais parecido com o Senhor, olhando para o resultado final, querendo chegar nesse lugar. E num dia, quando for da vontade do Senhor, a mesma carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ainda no capítulo 5, conta-nos sobre isso. Capítulo 4, perdão. Quando o nosso Senhor voltar, a santificação será completa e nós seremos glorificados. A santificação nos capacita a olhar para frente, a caminhar, a preservar, a saber para onde vamos e o que seremos. E isso tudo pela ação do Espírito Santo. Se a santificação dependesse de nós, nós não chegaríamos lá. Mas é Ele quem preserva a nossa fé. Numa graça perseverante derramada sobre nós, o Espírito Santo nos conduz para que sejamos perseverantes, preservando aquilo que Ele nos deu. É o Espírito Santo que nos torna mais santos, porque Ele sabe o benefício que teremos se nos mantivermos nessa caminhada. Irmãos, é um versículo muito simples, de um ensinamento muito profundo, e eu quero concluir só com 3 aplicações práticas deste ensinamento. Paulo acredita na boa conduta daquela igreja. Ele vê os resultados, ele ouviu de Timóteo como aquela igreja cresceu em pouco tempo, mas ele sabe que aquele crescimento, aquela boa conduta, não é fruto de uma boa gestão. Não dependia do pastor que estava pregando, não dependia da equipe que estava liderando a igreja, mas Paulo sabia que aquela boa conduta era fruto de uma obra graciosa de Deus, santificando cada membro daquela igreja. O resultado para uma igreja eficiente, modelo, uma igreja inspiradora, não depende dos números na conta bancária, não depende dos títulos do seu pastor, não depende da habilidade de gestão da sua liderança, mas depende de quanto cada crente está comprometido com a obra de santificação que o Espírito Santo está fazendo em cada um de nós. A segunda aplicação é que a igreja de Tessalônica era um exemplo para as demais igrejas da Acaia e região. Mas o exemplo maior que eles dariam, segundo Paulo em suas cartas, é se eles vivessem em santificação, buscando agradar a Deus em todos os momentos até a volta de Cristo. Meus irmãos, enquanto igreja cristã evangélica do Quatraque, nós queremos sim ser exemplo de uma igreja de fé sólida, de amor fraternal transbordante, de missão expansiva, de fé abnegada. Mas não conseguiremos fazer isso a exemplo da igreja de Tessalônica, se nós não buscarmos agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida.
Isso não é uma tarefa só do pastor, ou da liderança, ou da equipe de música, ou dos líderes da igreja, mas é cada cristão comprometido em agradar a Deus, num processo de santificação diária, mortificando a sua carne e dizendo: Deus, me ensina a ser mais parecido com o Senhor. É dentro de casa, é no trabalho, é na caminhada do fim da tarde, na academia, em todos os lugares. Assim nós seremos exemplos para os demais cristãos. E por fim, o nosso desafio bíblico não é sermos a melhor igreja da nossa região, mas é sermos uma igreja em santidade para a glória de Deus. Paulo repete um ensinamento que ele traz a outras igrejas, mas para os tessalonicenses a mensagem é muito clara. O meu desejo, o meu voto para vocês é que vocês continuem nessa santificação até que Jesus volte e encontre vocês capacitados, habilitados para serem recebidos pelo noivo, a igreja pura, santa, sem mácula, que ele espera receber. A palavra nos desafia, a palavra nos chama a um compromisso, e nós vamos dizer essa noite: Senhor, nos ensina a sermos mais santos, santifica a nossa vida, pois queremos estar ao teu lado eternamente. Vamos orar, vamos falar com Deus. E logo após nós vamos cantar mais uma canção. E assim caminharemos para o final da nossa reunião. Deus, obrigado pela Tua palavra, que hoje, Senhor, nos desafia intimamente a mudarmos não apenas o nosso vocabulário, não apenas uma mudança de fora para dentro, mas uma mudança de dentro para fora, Senhor. Uma santificação que começa com o nosso coração, que agora lavado e transformado como um novo coração, é chamado a viver uma vida que te agrada. Ó Deus, obrigado, porque o Teu Espírito Santo é fiel e poderoso, e nos ensina a lutar contra os desejos carnais que tanto nos tentam e atormentam a nossa vida. Obrigado porque o Teu Espírito não desiste de nós, nos toma nas mãos, quando até mesmo em rebeldia pecamos contra Ti. Obrigado, Senhor, porque o compromisso é do Senhor e não nosso. E por isso sabemos que aquele que começou a boa obra vai terminar. Apesar de nós mesmos, apesar da resistência que somos nós, o Senhor não desiste da obra que começou no coração dos teus eleitos. E isso nos dá certeza de que um dia seremos glorificados, santos, como já somos em Cristo, e poderemos desfrutar da tua presença eternamente. Obrigado, Deus, porque essa palavra nos chama a um compromisso de identidade com o Senhor. E a igreja do Quatraque aqui diz essa noite: Senhor, estamos aqui para te adorar, para que a tua palavra mude o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque tu és santo, tu és o Senhor desta igreja e nós te adoramos. Amém. Vamos louvar.
trono, ó Senhor, te adoramos, te adoramos. Uma imensa nuvem de adoradores cerca o trono, cerca o trono. Tu és santo, eterno, magnífico, poderoso Deus, com louvores cercamos o teu trono, te adoramos, te adoramos. Toda honra, toda glória, só a ti, Jesus, poderoso Deus, ante o trono nos prostramos, ó bendito Rei do Reis. Toda honra, toda honra, toda glória, só a ti, Jesus, poderoso Deus, ante o trono nos prostramos, ó bendito Rei dos Reis. Toda honra, toda honra, toda glória, só a ti, Jesus, poderoso Deus, ante o trono nos prostramos, ó bendito Rei dos Reis, ó bendito Rei dos Reis, ó bendito Rei dos Som. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião de culto ao Senhor. O nosso desejo é que a palavra do Senhor tenha alcançado o seu coração e que você tenha encontrado nela respostas para o teu viver e que o Senhor seja a alegria que você tanto busca. Estamos no final de semana que precede um feriado. Devemos orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país, orar pela nossa nação. Somos brasileiros, somos patriotas e devemos pensar no futuro do nosso país. Então aproveite esse feriado para estar com a sua família, aproveite esse feriado para descansar da sua maneira, com toda a prudência, mas também aproveite esse feriado para orar pelo nosso país. As eleições se aproximam, muitas coisas estão acontecendo, os últimos meses têm sido meses caóticos em todos os setores do nosso país. Joelhos dobrados têm muito poder. Crentes que oram podem mudar realidades. Então não deixemos de lembrar nesse feriado de orar pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado, para que Deus tenha misericórdia, compaixão de nós, para que Deus derrame sobre nós uma transformação e que possamos viver um ambiente mais justo, mais fraterno, mais igualitário, que possamos de fato sofrer menos nas mãos de homens impiedosos que têm controlado as riquezas e dado direções às vezes tão duvidosas para a nossa nação. Nós encerramos esse culto ao Senhor, alegres por tudo que fizemos e que o Senhor nos permitiu fazer em sua presença. Cremos que Ele recebeu este serviço que prestamos a Ele e certamente falou conosco e nos alimentou para mais uma semana que inicia agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos para falarmos com Deus e agradecer a Ele
pela oportunidade ímpar que tivemos nessa noite. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque podemos entrar por estas portas e ligar os nossos aparelhos e sentirmos a alegria da Tua presença, recebendo pecadores em culto ao Senhor. Pecadores que foram alcançados, redimidos e lavados pelo Teu Santo Espírito, que agora cultuam ao Senhor, pois sabem que do Senhor vem o nosso socorro e o Senhor merece a nossa adoração. Deus, obrigado por tudo que fizemos e por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado pela oportunidade que tivemos de Te louvar, mas obrigado por receber os nossos louvores, Senhor. Obrigado por falar aos nossos corações através da Tua palavra. O que pedimos é que a semana que agora inicia seja de fato depositada no Teu altar, para que tudo o que vier a acontecer seja de acordo com a Tua vontade e o nosso coração possa concordar, aceitar e se alegrar, sabendo que o Senhor tem conduzido a Tua igreja a este mundo conforme a Tua vontade. Deus, que o nosso coração seja satisfeito no Senhor, que sejamos alegres em Ti e que possamos Te louvar na bonança ou na tempestade. Que o Teu Espírito Santo conduza o nosso coração em piedade, amor e santificação a Ti nessa semana. Que em nossos lares haja temor e reverência à Tua palavra. Que as nossas casas sejam altares de adoração ao Senhor. E que em cada casa haja crentes genuínos buscando ao Senhor durante toda essa semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, estejam com toda a igreja, em cada lar onde esta mensagem chegou, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos.